No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia. saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje traz os seguintes assuntos. CUT convoca apoio à luta dos argentinos contra políticas de Milei, o presidente argentino. Desigualdade maior e concentração de riqueza são temas de artigo do presidente da CUT, Sérgio Nobre, e ainda MST completa 40 anos como inspiração de organização popular nacional. Confira a partir de agora, aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Tudo bem, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Jornal da CUT. A gente começa essa edição falando sobre um artigo publicado no site Poder 360, de autoria do presidente da CUT Nacional, Sérgio Nobre, onde ele critica o aumento da concentração de riqueza às custas dos trabalhadores e trabalhadoras que cada vez mais ficam à mercê do trabalho intermitente, do trabalho desregulado, do trabalho precário, frágil. Para Sérgio Nobre, é dever do governo implementar uma reforma tributária justa que taxe os super ricos e promova a distribuição de renda. O artigo teve como ponto de partida, na verdade, o relatório Desigualdade S.A., que foi publicado na semana passada pela Oxfam. A gente falou isso aqui no Jornal da CUT, mas a gente relembra entre os dados, a riqueza dos cinco mais ricos do mundo aumentou 114% desde 2020. As fortunas desses 5 mais ricos, somadas, passaram de 405 bilhões de dólares para 869 bilhões de dólares, só no período entre março de 2020 e novembro de 2023. Em média, só para se ter uma ideia, juntos eles ficaram 14 milhões de dólares mais ricos por hora. Aqui no Brasil, uma pessoa mais rica tem o mesmo montante de fortuna, de dinheiro, do que toda a metade da população brasileira mais pobre, 107 milhões de pessoas. Junto ao que 107 milhões de pessoas têm de dinheiro, de renda, é o que tem uma pessoa apenas. Isso é desigualdade. Sérgio Nobre, no artigo, afirma que a desigualdade não é um fenômeno social novo, sempre foi um desafio a ser vencido. A riqueza, ele diz, sempre esteve nas mãos de poucos e cresce tanto quanto mais se explora aqueles que quase nada têm, ou seja, os mais ricos ficam mais ricos às custas da exploração de nós mais pobres. A realidade mostra, diz o Sérgio Nobre, porém, que essa exploração vem crescendo. Na busca incessante por lucros, a riqueza se concentra cada vez mais e a regulação do trabalho retrocede, com a ampliação da flexibilização da contratação, aumento da jornada de trabalho, redução da remuneração, e esses são dados, inclusive, apontados pela Oxfam no relatório Desigualdade S.A. Sérgio Nobre continua no artigo dizendo que a produtividade deixou de ser apropriada pelos trabalhadores. O trabalhador deixou de ter poder sobre a produtividade. Virou um prêmio periódico por atingimento de metas, a custo elevado da saúde física e mental dos trabalhadores. As grandes empresas atropelaram a legislação trabalhista dos países e o trabalho de bilhões de pessoas foi ficando intermitente, desregulado, precário, frágil, como a gente disse agora, né? Relatório da Oxfam, segue o Sérgio Nobre dizendo, apontou ainda que a riqueza dos mais ricos se eleva por meio de 4 ações. A primeira delas, recompensando o acionista, aquele que não produz, não trabalha, mas ganha na esfera da financiarização, em que o dinheiro gera dinheiro e não mais mercadoria, e para isso é importante reduzir ao máximo o custo do trabalho. A segunda forma é não pagando imposto por meio de manobras legais, as tributações locais por meio de paraísos fiscais. Aí, com menos receita, governos reduzem seus investimentos nas áreas sociais e acabam sendo aprisionados a programas de rigidez fiscal defendidos por aqueles mesmos, pelos mesmos que pregam a redução de impostos. A terceira forma se dá pela privatização, onde todos os serviços estratégicos do país vão para as mãos de corporações que só visam o lucro do acionista e pouco retornam para a qualidade do serviço que oferece. E a quarta é produzir sem a menor responsabilidade com a crise climática, uma vez que a prioridade é o resultado de curto prazo e não a garantia de um mundo melhor para as próximas gerações. Aí o Sérgio Nobre diz que dessa forma foi por meio da financiarização do dinheiro, da renúncia, evasão para paraísos fiscais, pela precarização de bilhões de trabalhadores e suas famílias e pela distribuição do planeta, destruição do planeta na busca imediata de resultados imediatos, que bilionários acabaram multiplicando o seu dinheiro.
E não é esse o mundo que nós trabalhadores queremos e pelo qual lutamos, diz o Sérgio Nobre. Acreditamos na possibilidade de se fazerem novos pactos, objetivando o crescimento com o desenvolvimento e a construção de uma sociedade mais igual e solidária. O relatório da Oxfam aponta ainda que é preciso uma maior intervenção do Estado para combater as desigualdades, assim como disse Sérgio Nobre. Está inclusive publicado na íntegra no portal cut.org.br para você ler lá o texto inteiro do artigo do Sérgio Nobre. Notícias. Agora a gente fala sobre o apoio à sociedade argentina, aos trabalhadores argentinos. Um outro artigo, né? Diz o artigo o seguinte: estamos particularmente indignados e alarmados com tamanha gravidade do conjunto de medidas apresentadas pelo atual presidente argentino, que ainda em 2023 publicou o Decreto de Urgência Nacional e o projeto de Lei de Bases e Pontos de Partida para a Liberdade dos Argentinos, a chamada Lei Ômnibus, que juntos, né, essas duas medidas juntas, destroçam um dos sistemas de proteção social e garantia de direitos laborais de trabalho mais consolidados no mundo, além de criminalizar os protestos sindicais e protestos sociais, uma grave agressão à liberdade sindical e à própria democracia. Ou seja, essas duas leis acabam prejudicando toda a economia, todo o andamento social da Argentina, né, da sociedade da Argentina, penaliza os argentinos e ainda criminaliza aqueles que vão protestar contra esse sistema todo praticado ou implementado pelo presidente eleito ano passado, Javier Milei, de extrema-direita. Esse trecho do artigo que eu li aqui é um trecho de um artigo escrito por Sérgio Nobre, presidente da CUT, e pelo Antônio Lisboa, que é secretário de Relações Internacionais da Central Única dos Trabalhadores. A CUT está convocando os sindicatos filiados para construir um movimento grande de resistência e solidariedade com a classe trabalhadora argentina. E essa luta já tem início nesse dia 24 de janeiro, em frente à Embaixada da Argentina em Brasília, onde a CUT vai entregar uma carta das centrais sindicais, não só a CUT, mas as centrais sindicais também, né, vão entregar essa carta pedindo o diálogo do governo com os sindicatos e a revogação dessas duas medidas de Milei. A CUT e as centrais sindicais vão estar nesse dia 23 e 24 em Foz do Iguaçu na Jornada Latino-Americana e Caribenha pela integração dos povos, renovando laços de solidariedade internacional, dando as mãos ao movimento sindical argentino. A CUT Brasil vai estar junto com as centrais sindicais argentinas CGT, CTA e CTAT, a CTAA e CTAT. São três centrais sindicais, vamos repetir aqui, a CGT, a CTAA e a CTAT, em luta para derrotar as políticas de Milei e resgatar a dignidade e a esperança da classe trabalhadora. E o Jornal da CUT agora fala sobre os 40 anos do MST, que foram completados nesta segunda-feira, dia 22. Exemplo e inspiração de organização nacional, política e popular. Quem afirma é a secretária de Mobilização e Relação com os Movimentos Sociais da CUT, a Rosalina do Socorro. Ela diz o seguinte: o MST consegue fazer mobilização efetivamente de massa, manter sua participação dentro do processo de lutas, de formação coordenada em todo o território nacional, e isso é muito desafiador, e o MST faz isso com louvor, diz a Rosalina. Segundo ela, a agenda de construção de lutas dos trabalhadores e trabalhadoras passa por uma relação de amizade e companheirismo com os sem terra, cuja atuação pautada pela posse de terra defende os direitos mais elementares da classe trabalhadora. Parabéns ao MST pelos 40 anos, mas a gente fala um pouquinho mais, né, sobre o movimento. Há exatos 40 anos, lá na cidade de Cascavel, no Paraná, pouco menos de 100 pessoas participavam do encontro que fundaria o movimento popular camponês mais longevo da história do país e um dos maiores da América Latina, o MST, Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra. O movimento está organizado em 24 estados com 185 cooperativas, 1.900 associações, 120 agroindústrias, cerca de 400 mil famílias assentadas e outras 70 mil vivendo em acampamentos. O caldo que deu base para a fundação do MST foi o da luta pela redemocratização na virada das décadas de 1970 e 1980, com ocupações de latifúndios feitas por agricultores no Rio Grande do Sul. Inspirados em experiências anteriores, como a das ligas camponesas e do movimento dos agricultores sem terra, os criadores do MST definiram que o movimento seria nacional e teria 3 objetivos: a luta pela terra, pela reforma agrária e pela transformação social. Uma outra virada na história do MST aconteceu em 2014.
A agroecologia, modelo de agricultura baseado em princípios ecológicos e relações socialmente justas, sem uso de fertilizantes sintéticos, agrotóxicos ou sementes transgênicas, já vinha sendo incorporada pelo movimento desde o início dos anos 2000. Foi no último congresso, no entanto, que o MST consolidou o entendimento de que o enfrentamento ao agronegócio é, para além da disputa pelo pedaço de chão, uma disputa de modelo sobre como se trabalha naquela terra. Então, parabéns ao MST, 40 anos de história, 40 anos de luta. A gente tem que aqui dar o crédito também, né? Toda essa história que eu acabei de contar, ela foi, na verdade, redigida, foi elaborada, escrita pela jornalista Gabriela Moncal, do Brasil de Fato. Você pode, inclusive, visitar o portal do Brasil de Fato para conhecer mais sobre o MST e o próprio portal do MST, mst.org.br, para conhecer todo o trabalho que eles fazem no Brasil. Engana-se quem criminaliza o MST, dizendo que eles invadem terras, enfim. Tem que conhecer o trabalho do MST mesmo, que é o maior produtor, por exemplo, de arroz orgânico da América Latina. Eles têm um trabalho muito bonito, vale a pena. MST, parabéns! O Jornal da CUT fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá!